Deus abençoe a todos. Vamos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé para mais uma oportunidade de podermos estar na casa do Senhor, amém? O adorando e o exaltando. Sabemos que Ele já se faz presente aqui. Podemos sentir o nosso ser clamar por esse lar celeste, amém? Sinto meu ser clamar. Vejo o mundo julgado, vejo o mundo, vejo a necessidade da palavra se manifestar. Um caminho é aberto até nós, uma entrada para outro mundo, uma evolução do pó às estrelas no céu. O ouvir da palavra nos dá o poder vivificador. Sinto meu ser clamar pelo meu lar celeste, um fundo em mim clamando por esse lugar. Sinto meu ser clamar, aleluia, pelo meu lar celeste, um fundo em mim clamando por esse lugar. Há um clamor, pela rede. Precisamos conhecermos como Ele nos conheceu, pois não vai demorar mais. Podes ver que chegamos ao fim. Não te continue gemendo e clamando. Deves ter o sinal para ir nesse voo celeste. Diga, sinto. Podemos sentir o nosso ser clamar. Meu lar, sinto meu ser clamar pelo meu ar celeste, um fundo em mim clamando por esse lugar. Embora aflitos, por muitas lutas que provam que nossa fé é genuína, e no fim de nossa fé receberemos galardão de nossa alma, um corpo do filho na imagem da palavra. Em nossas teofanias nós seremos um com o Deus vivo. Sinto meu ser clamar pelo meu lar, aleluia, clamando. Sinto meu ser clamar pelo
celeste, confunda em mim, clamando por esse lugar. Vejo o mundo julgado, sem lugar para esconder-se. A única saída é a fé de Abraão. Vejo o mundo julgado, sem lugar para esconder-se. A única saída é a fé de Abraão. Sinto meu ser clamar. Aleluia, celeste, confunda em mim, clamando por esse lugar. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Quero chamar a irmã Antônia Guiar, amém? Irmã Antônia Guiar, fazer oração de início ao nosso culto, amém? Amém, irmãos, vamos inclinar nossos rostos. Santíssimo Deus, eterno Pai, maravilhoso Deus, por nós encontramos em Tua casa mais uma vez, gratos a Ti, Senhor, porque sempre tens, Senhor, usado de misericórdia para conosco, por esse privilégio de mais uma vez nos encontrarmos aqui em Teu santuário, Senhor, para Te adorarmos a Ti na Tua beleza de Tua santidade, Senhor. Nos abençoa nessa noite, Senhor, fala conosco, Senhor, nos ensina mais e mais, Senhor, usa Teu servo dessa maneira sempre especial, como sempre tem usado, Senhor. Conceda que possamos sair melhor do que entramos hoje aqui na Tua casa, Senhor. Responde as orações, Senhor. Aleluia, Senhor. Conforta, Senhor, aqueles irmãos que precisam, Senhor. Aleluia, Senhor. Consola as nossas almas. Enche-nos do Teu bondoso Espírito Santo, Pai. Ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Recebe o nosso louvor. Aleluia, Senhor. Recebe a nossa adoração, a nossa alegria. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor. Enche-nos de Ti, Senhor. Ajude-nos a estarmos mais e mais perto de Ti, Senhor. Graças ao Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus eterno. Amém, aleluia. Vamos continuar adorando a Ele, amém? Amém, aleluia. Complete nosso gozo. Vem, Senhor Jesus. Já está aqui a Eva que não vai cair, amém? As pessoas caminham como se nada fosse acontecer. Ignoram o aviso, mas a tempestade se aproxima. A escritura está na parede, a queda desse mundo é certa. Em meio ao caos, meu coração segue cheio de rato.
complete o nosso gozo. Vem, Senhor, já está aqui, já está aqui. A Eva que não vai cair, sua esposa, sem mancha, sem mancha e sem rugas. Hoje se cumpre essa escritura, complete o nosso gozo. Vem, Senhor, já está aqui, já está aqui. A Eva que não vai cair, aleluia. Sua esposa, sem mancha e sem rugas, sem mancha e sem rugas. Hoje se cumpre essa escritura. Despede-nos daqui. Se os dias não fossem abreviados, quem se salvaria? Aparência de piedade sem nenhuma santidade. Minha alma se aflige pelo que vê, geme e clama, e cabode em toda parte, em toda gente, não há esperança. Complete o nosso gozo. Vem, Senhor Jesus, já está aqui a Eva que não vai cair. Sua esposa, sem mancha e sem rugas. Hoje se cumpre essa escritura, complete o nosso gozo. Vem, Senhor Jesus, já está aqui. A Eva que não vai cair. Sua, aleluia, sem mancha e sem rugas. Hoje se cumpre essa escritura. Despede-nos daqui. Muitos firmam em seus apegos para esconder seus próprios medos. Mas não adianta, já está pronta aquela bomba. A cada sinal fico na expectativa da sua vida. A casa está arrumada, ungida, manifestada pra secreta ida. Complete nosso gozo. Já está aqui a Eva que não vai cair. Sua esposa, sem mancha e sem rugas. Hoje se cumpre essa escritura. Despede-nos daqui. Já estão aqui os vivos que não impedirão a promessa. Abraçarei meus amados, toda a família e também meu profeta. Teremos 40 dias de ajuntamento sobrenatural. Mudança de corpos, mudança de mundo pro celestial. Complete o nosso gozo. Vem, Senhor Jesus, já está aqui. A Eva que não vai cair.
sua esposa. Sem mancha e sem rugas, hoje se cumpre essa. O ar já não falhou, o ar já não falhou, o verbo se manifestou. Trema inferno, recua esse anjo, sua esposa se aprontou. O ar já não falhou, o verbo se manifestou. Trema inferno, recua esse anjo, sua esposa se aprontou. Complete o nosso gozo. Vem, Senhor Jesus, já está aqui. A Eva que não vai cair. Sua aleluia. Sem mancha e sem rugas, hoje se cumpre essa escritura. Complete o nosso gozo. Vem, Senhor Jesus, já está aqui. A Eva que não vai cair, sua esposa. Sem mancha e sem rugas, hoje se cumpre essa escritura. Despede-nos daqui. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém, aleluia. Vamos continuar adorando a Ele com tudo que nós temos, amém? Está muito bom neste lugar. Vamos fazer ficar ainda melhor, pois nós somos feitos do sangue, amém? Desceu de sua glória e veio habitar entre nós. O Rei se tornou servo e padeceu em nosso lugar, amém? Aleluia. Desceu de sua glória e veio habitar entre nós. O Rei se tornou servo e padeceu em meu lugar. A dívida que o homem não podia pagar era sua, era minha. A crueldade do pecado custou a sua vida. Cordeiro Santo de Deus, és Emanuel, verteu seu sangue na cruz para me resgatar, E através de Jesus hoje tenho a vida eterna. Sou feito do sangue, aleluia. Eu sou do sangue, sou de uma linhagem inadulterada, pura e real, sou feito do sangue. Aleluia.
Eu sou do sangue. Fui comprado por um preço. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. A dívida que o homem não podia pagar, a dívida que o homem não podia pagar. A crueldade do pecado custou a sua vida. Cordeiro Santo, Cordeiro Santo de Deus, és Emanuel. Verteu seu sangue na cruz para me resgatar, E através de hoje temos a vida eterna. Sou feito do sangue. Eu sou do sangue. Sou de uma linhagem inadulterada, pura e real, sou feito do sangue. Eu sou do sangue. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém, nós somos feitos do sangue, amém. Vem pedir para o irmão Lucas fazer oração pelos dízimos e as ofertas, amém. Fechamos nossos olhos. Senhor meu Deus, Pai eterno, mais uma vez te damos graças, Senhor, por aqui, Senhor, tem nos trazido, Senhor, nos reunido, Pai, em torno da Tua palavra, para, Senhor, te adorar, Senhor, exaltar o Teu santo e bendito nome, ó Pai. Neste momento, Senhor, também queremos, Senhor, te adorar com nossas ofertas, Senhor, com os nossos dízimos, Pai, devolvendo, Senhor, a casa do tesouro, como diz a Tua palavra, Pai. Eu rogo, Senhor, com isso, o Senhor abençoe, Senhor, cada irmão nessa noite, ó Pai. Cada necessidade, Senhor. Que o Senhor conceda, Senhor, a Tua bênção sobre cada um, Senhor, nessa noite. Pois te pedimos, Senhor, em nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Amém, aleluia.
Vamos ouvir o irmão Wesley louvando ao Senhor juntamente com o conjunto aí. Aleluia, Jesus. Deus abençoe os irmãos. Mova, Espírito, mova sobre mim. Revela o que há em meu ser. Mova, Espírito, paira sobre mim. Mova tuas asas, habita em mim. Rei de todas as luzes, lance fora a escuridão. Deixe esse novo dia se tornar realidade. Oh, Cristo é a luz, caminho na luz, e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminho na luz, e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminho na luz, e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminho na luz, e te tornarás a luz. Que não haja trevas em mim. Pai, tome o controle da minha alma. Deixa a glória aqui contigo uma vez compartilhar. Despertar em nós agora, Rei de todas as luzes, lance fora a escuridão, deixe esse novo dia nascer em mim. Oh, Cristo é a luz, caminho na luz, e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminho na luz, e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminho na luz, e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminho na luz, e te tornarás a luz. Essa é a promessa da estrela da manhã, que no oeste amanheceu. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Levanta-te, resplandece, tua luz já chegou. Podes ver, podes crer, aceite a promessa. Podes ver, podes crer, aceite a promessa. É tua, é minha, é nossa.
Cristo é a luz, caminho na luz, e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminho na luz, e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminho na luz, e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminho na luz, e te tornarás a luz. Amém, aleluia. Amém. Os irmãos se colocam de pé mais uma vez, amém. Irmão Edinho pode passar aqui e fazer oração. Boa noite, os irmãos. Deus abençoe a todos. Um pedido de oração que o irmão Darabas tem muita dor. E aí ele pede oração, né? E também a irmã Fátima, que Deus dê força para a irmã Fátima, né? E também oração por Davi Nascimento da Silva, após uma cirurgia. Ele é aqui de Araranguá, né? Ele, depois da cirurgia, está com muita dor também. E oração pela nossa irmã Varga, né? Ela está aí, mas ela pede oração. Oração para o irmão Lauro. O irmão Lauro está com diabetes. Tem que se cuidar, irmão Lauro. Lembra da doçura? Tem que se cuidar dessa diabetes, viu? E Luciane Mota de Freitas, da ataque epilético, viu? Também pede oração. E a Bernadette, libertação. E se tiver alguém aí no nosso meio, irmão, erga sua mão, fecha o seu olho, se concentra, né? Abre o teu coração para Jesus, para que Deus possa te curar. Jesus não pediu nada a não ser crer. Então nós temos que crer que Ele está aqui, né? Este lugar já está ungido com o Espírito Santo. E eu oro também para que Deus tire toda a incredulidade. Porque o Satanás vem para nos acusar. Mas nós estamos aqui na mão do Senhor Jesus Cristo, amém? Amado soberano Deus, nós oramos, Pai, esse pedido de oração, o qual está escrito, Senhor. Nós oramos, Senhor, pelo esse povo que está aqui na frente, Pai, que está com alguma enfermidade, nós oramos, Senhor, porque o Senhor levou todas as enfermidades na cruz do Calvário, Senhor. Esta irmã, Senhor, que está ataque epilético, Pai, que ela possa receber a cura e ela testemunhar, Pai, que a unção do Espírito Santo, Pai, foi ao encontro dela, e Deus, Ele é ontem, hoje, eternamente, Pai, Ele continua curando, Pai. Abençoa cada um, Senhor, que ali está escrito. O nosso irmão Darabas, Pai, que aquela dor alivia, cura ele, Senhor. A irmã Fátima, Senhor, está ali também, pede oração. A nossa irmã Varga e os demais irmãos que estão aqui nesta noite, ó Pai, que eles possam deixar a fé, Senhor, a fé no coração, que eles possam receber a cura nesse instante, Senhor. Dor nas pernas, dor nos rins, Pai. Problemas, Senhor, na garganta também, ó Pai, o qual o Senhor me inspirou agora neste momento. Tem pessoa que tem problema agora de garganta, Pai, que ela possa receber essa cura no nome de Jesus, Pai. Toma essa plateia, toma o teu vaso em tuas mãos, Pai. Eu repreendo todos os demônios, Pai, de incredulidade, Senhor, que sai em nome de Jesus dessa audiência, Pai. Cubra o teu servo com o teu sangue, cubra, Senhor, nós com o teu sangue, Pai. Fala conosco, por nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Os irmãos podem sentar um instante. Amém. Eu vou cantar um louvor aqui com os irmãos. Enquanto eu vou cantar esse louvor aqui, vou pedir para os diáconos tirar uma oferta especial para uma necessidade. Também as crianças ir para a sala deles, né? Com as professoras. Nasce de mim,
Cuidastes de mim, quando não pensava, me proteger, quando nem imaginava. Para cumprir os teus propósitos, me trouxe salvo até aqui, guardou todas minhas vestes, fez minha vida digna do Evangelho. E confiou-me sua palavra. Só pode ser sua graça, só pode ser sua graça. Nada mesmo eu fiz, nada mesmo eu fiz. Sim, tu me escolheste, guardou todos meus passos e me fez tão feliz, e me fez tão feliz. Como não amá-lo e obedecer e desejá-lo? Se me possuir, se me possuir, é teu todo o meu ser, dominador da minha vida. Com gratidão, inspiração, o louvarei para sempre. Só pode ser sua graça, só pode ser sua graça. Nada mesmo eu fiz, nada mesmo eu fiz. Sim, tu me escolheste, guardou todos meus passos e me fez tão feliz, e me fez tão feliz. Como não amá-lo, obedecer e desejá-lo? Se me possuir, se me possuir, é teu todo o meu ser, dominador da minha vida. Com gratidão, inspiração, o louvarei para sempre. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Também está conosco nessa noite nos visitando a irmã Elisete, irmã da irmã Margarete. Deus abençoe a irmã Elisete. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Também a nossa irmã Damares, né? Que é tia do irmão Wesley. Filha da irmã Lola, né? Que a irmã Lola não vou apresentar porque a irmã Lola já está. Que é o Enzo? Ah, o Enzo. O mundo tá enchendo de Enzo, né? Lorenzo, Enzo, né? Ah, tá bom. Também está conosco a minha sobrinha, filha da Marilena, Ana Michele,
e a sua filha também, a Aniele. Amém. Tem mais alguém que visita? Acho que o resto são da casa, né? Eu não vou apresentar o irmão Galileu, porque o irmão Galileu já é da casa já, né? Os irmãos estão felizes, irmãos? Então dê mais uma salva de palmas para Jesus. Amém. Amém. Então, antes de nós entrarmos aqui na palavra, deixa eu só dar os anúncios aqui da semana. Amanhã, segunda-feira, às 20h30, nós temos a nossa live, né? Tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Todos os irmãos estão convidados a assistir ali, participar conosco. E se quiserem também compartilhar, vai ser muito bom ter a contribuição de todos os irmãos a divulgarmos a palavra do Senhor, né? Então não se esqueça, às 20h30. Amém. Terça-feira o nosso culto de oração aqui, né, irmão Gil, do Tabernáculo. Ah, sim, tá. Irmãos, essa semana aqui no Tabernáculo, vamos ter oração toda semana aqui no Tabernáculo. De segunda a sexta, a partir das 20h. Então todos os irmãos que querem orar, que precisam orar, que sentem a necessidade de oração, amém, as portas do tabernáculo vai estar abertas aqui toda semana, de segunda a sexta, nessa semana, para que os irmãos possam estarem orando e buscando ao Senhor. Ontem nós tivemos um culto muito abençoado ali na cidade de Santa Rita, e esse culto foi gravado. Quarta-feira nós vamos colocar esse culto no canal. Se os irmãos estiverem em casa depois da oração e não tiver nada para fazer, se sentem para assistir realmente como um culto, não lavando a louça, não fazendo comida, não varrendo a casa, mas se assente e ouçam. Deus nos deu uma palavra muito boa, muito abençoada ali ontem, e eu creio que abençoou os irmãos lá em Santa Rita e vai abençoar os irmãos aqui que estão aqui, e irmãos também que estão conosco em conexão, né? Tanto no YouTube quanto no Facebook. Então todos estão convidados, quarta-feira, no nosso canal, o culto vai estar passando ali. E se Deus quiser, no próximo domingo, nós teremos a nossa escola dominical, das 9h30 às 10 com as crianças, e das 10 em diante a escola para os adultos, né? E eu creio que todos vão ser abençoados. Sexta-feira, nosso culto em Ibituba. Os irmãos de Jaguaruna, que estão lá pertinho, quiser dar um pulinho para lá. Amém? Vão ser bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Na verdade, né, já deixar anunciado, todas as sextas tem culto na cidade de Ibituba, né? Então sempre os irmãos estão convidados. Quando sexta-feira não tem nada para fazer, estou com vontade de ouvir uma palavra, que necessidade de um culto, se tivesse um culto hoje. Então os irmãos já sabem que, amém, todas as sexta-feiras nós temos culto ali com nossos irmãos em Ibituba. Amém, graças a Deus. Também, irmãos, eu queria ver com os irmãos aqui, rapidinho, eu sei que a hora vai passando, o que nós precisamos. Aqui está o nosso irmão Galileu, já um ancião. Quantos anos tem o irmão Galileu, irmã? 83 anos, já é um homem de uma certa idade, um pouco enfermo também. E até vamos orar para Deus guardar ele até então, né? Um problema sério nos rins, os rins dele quase não funcionam mais, pela idade não pode se fazer hemodiálise. E desde que ele nos conheceu a primeira vez, assim, acendeu uma chama no coração dele de estar aqui no culto, participar. Hoje, quando eu liguei para a irmã, ele ficou muito feliz que eu ia lá buscar eles para o culto. Veio contente no carro, né, conversando, contando ele alguns casos para nós. E ele deseja no coração, desde que nós nos conhecemos, ele deseja no coração se batizar. Então, a questão é o seguinte: o que eu preciso? Precisava de alguém aqui que tenha, e diz, pastor, eu tenho na minha casa uma piscina, encher a piscina num dia quente, deixar a piscina cheia, esquentando durante o dia. Quando eu for pegar ele, eu pego ele um pouquinho mais cedo, vou na casa de quem tem a piscina e a gente batiza ele numa piscina com água meia mornada assim do sol, né?
Se alguém tiver, depois no final do culto, o irmão me procura ou vai pelo WhatsApp, né? E a gente vamos fazer esse batismo do nosso irmão Galileu, que está realmente no coração a chama acesa de ele se batizar, desde que nós o conhecemos ali, quando eu fui visitar a irmã Clenier e o irmão João pela primeira vez, né? Os irmãos sabem que ele tem 83, mas a alma dele é jovem, né? A alma dele não envelhece, né? Então, eu sei que Deus tem dado vida ao irmão Galileu por um propósito, né? E vamos orar que Deus dê saúde até que nós possamos completar essa etapa da vida dele, né? Ele ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, agora sim nós vamos colocar de em pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero continuar de onde eu parei no domingo passado. E como aqui é uma continuação do final do assunto que eu queria ter falado no domingo passado, então eu creio que eu não vou me estender muito, né? Eu vou tentar ser breve, mas também não vamos apressar ao Espírito Santo, né? Cremos que o Espírito Santo está no controle. Vocês creem que o Espírito Santo está na liderança? Então o Espírito Santo é que vai nos encaminhar, nos dirigir aqui, dizer o tempo certo de nós pregarmos ou não, né? A hora que eu senti o amém aqui, eu dou amém. Se Deus quiser continuar, nós vamos continuar, né? Nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 132. Eu vou ler a escritura que eu li quase no final da pregação que nós estávamos falando. Salmo 132, versículo 13 e 14. Eu vou ler esses dois versículos com os irmãos. Depois nós vamos estar lendo mais algumas escrituras também, né, para termos um entendimento melhor do que Deus está nos ensinando. E independente da maneira que vem a palavra de Deus, né, seja pregação, sermão, com eloquência, ensinamento, falado, conversado, a palavra de Deus sempre tem poder, né, para tudo. Então vamos receber a palavra com alegria, mesmo que ela não venha no tom do qual nós estamos ou acostumado ou da maneira que nós gostamos. Teve um irmão que falou para mim assim: pastor, eu gosto muito de chocolate. E se me desse chocolate o tempo todo, eu comeria chocolate o tempo todo, não tem problema. Mas eu sei que às vezes é necessário eu comer arroz com feijão, porque também eu preciso. Então, a pregação também é assim. Nós precisamos da pregação que toma o pecado e traz a julgamento, como diz o profeta. E nós precisamos também do ensinamento que posiciona os filhos no corpo de Cristo. Temos essas duas coisas, pregação e ensinamento. A pregação julga o pecado na nossa vida, amém? Graças a Deus por isso, né? E o ensinamento nos coloca nós em posição no corpo de Cristo. E o tempo que nós estamos vivendo é tempo de sermos posicionados, né? Amém. Preguei aqui uma vez a série Adoção, e acredito que está na hora de nós voltar a falar sobre a série Adoção outra vez, que é realmente importante saber disso. Alguém diz assim: pastor, ensinar é caminhar gelo fino, diz o profeta, certo? Ensinar é você caminhar no gelo fino, caminhar com cuidado, né? Um passo após o outro. Mas eu tenho para mim que alguém tem que arriscar e passar pelo gelo fino, né? Temos que atravessar para o outro lado, né? Então, vamos seguindo os rastros de um profeta, na liderança do Espírito Santo. Cada passo que o Espírito Santo dá, vamos acompanhar o Espírito Santo, e o gelo não quebra, né? Amém? Creio que o gelo fica firme. Amém? Diz assim, então, Salmo 132, versículo 13 e 14. Pois o Senhor escolheu Sião, desejou-a para a sua habitação. Este é meu repouso para sempre, aqui eu habitarei, pois o desejei. Amém. Senhor Jesus Cristo, Deus de todo poder, toda honra e toda glória, obrigado por essa noite abençoada que o Senhor tem nos dado, estarmos aqui, para mais uma vez, Senhor, podermos meditarmos a Tua palavra, e o Senhor falar conosco, através do Teu Espírito Santo, tomando vasos nas Tuas mãos,
Toma meus lábios, Senhor, toma esse indigno servo nas tuas mãos e use, Senhor, para a glória do teu nome, circuncidando os meus lábios, circuncidando os ouvidos dos teus filhos que vão ouvir e os seus corações que vão receber. Esta é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Então, irmãos, o tema que nós estamos estudando, que nós estamos falando nos cultos, eu tenho extraído da mensagem o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal, ou da noiva terrena, né? Creio que parte dos irmãos aqui tem essa mensagem, né? Os que não têm, não é difícil, né? Tem no aplicativo que pode ler, para quem tem aptidão para ler, outros para ouvirem, né? A Bíblia diz: bem-aventurado o que lê e também o que ouve, né? Então, você lendo ou ouvindo, há uma bem-aventurança, né? E eu creio que é uma mensagem importante para nós. Estou falando a respeito do futuro lar. E aqui, com a direção do Espírito Santo, falando a respeito da mensagem futuro lar, eu me senti dirigido a retornar aqui em alguns assuntos, senti a necessidade até para nós colocarmos alguns pontos em ordem, né? Algumas coisas que nós já pregamos aqui, coisas que já foi falada, algumas coisas ficam para trás, e alguns pontos, às vezes, nós tentando acertar, nós acabamos errando o alvo. Então, nós temos que ir voltando e colocando as coisas em ordem, né? E eu costumo dizer para os irmãos que não é feio a pessoa errar, né? Estamos todos sujeitos a cometer erros, né? Ou cometer equívocos. Eu sei que nenhum ministro vai para trás do púlpito desejando errar. Mas, possivelmente, tentando acertar, às vezes a gente acaba errando o alvo, né? Então, quando isso acontece, voltamos aqui de novo e tentamos colocar essas coisas em ordem. Então, tem alguns pontos sobre milênio, eternidade, que parece que algumas coisas ficam um pouquinho misturado. E os irmãos que lêem a Bíblia, né? Os irmãos que leem a Bíblia, sabe que quando você está lendo escrituras que falam a respeito do milênio ou da eternidade, geralmente os assuntos estão conectados, eles estão juntos. Eles estão tão juntos que se a gente não tiver assim uma direção de Deus, a gente não sabe quando é que a Bíblia está falando a respeito do milênio ou quando está falando a respeito da eternidade, de tão junto que estão os assuntos, né? Por exemplo, assim, Isaías capítulo 61 fala a respeito da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar aos pobres, enviou-me restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, pôr abertura aos presos. E aí no próximo versículo diz assim: e apregoar o ano aceitável do Senhor. E no mesmo versículo diz: e os dias de vingança do Senhor nosso Deus a consolar todos os tristes. Então nós temos no mesmo versículo a palavra mostrando a primeira vinda, que é o ano aceitável do Senhor, o ano do perdão, o sacrifício de Jesus como nosso Cordeiro Pascual, que veio para tirar o pecado do mundo. E na metade do versículo em diante, no mesmo versículo, nós temos já Isaías falando, o Espírito Santo através de Isaías falando a respeito da terceira vinda e o dia de vingança ao nosso Deus. Então a gente sabe que os dias de vingança não são hoje. Hoje, irmão Roberto, é o tempo de misericórdia. Nós estamos ainda dentro do ano aceitável. Então hoje ainda a porta da graça ainda está aberta e ainda hoje pessoas podem dizer: eu quero aceitar Jesus. Estamos dentro da dispensação da graça de Deus, né? Então ainda estamos na dispensação da graça, né? Mas os versículos estão ali junto por um propósito, Deus não sabe por quê. Quando Deus nos envia um profeta, esse profeta olha para essa escritura com a visão de águia, a percepção profética. Ele pôde ver que ali havia uma diferença quando o Senhor Jesus Cristo lê essa escritura. Então o Senhor Jesus Cristo chegou em Nazaré, foi dado para ele o rolo do profeta Isaías,
E ele abriu nesse lugar, está no Evangelho de São Lucas 4:18, né? E Jesus começa a ler. Aí quando Jesus chega na metade do versículo, ele para a leitura. O ano aceitável do Senhor. Fecha o rolo e entrega para o ministro. Aí começa a pregar a partir dali. Aí o questionamento, por que Jesus não leu todo o versículo 2 até o final? Porque após ele ter lido, ele diria, né? Hoje, diante dos vossos olhos, se cumpriu essa escritura. Se ele tivesse lido sobre os dias de vingança, ele não poderia dizer que aquela escritura tinha se cumprido, porque os dias de vingança não era para aquele tempo. Os dias de vingança são tempos vindouro. É um tempo que está por vir ainda, mais na frente. Então ele teve que parar na metade do versículo para poder dizer, hoje, diante dos vossos olhos, se cumpriu essa escritura. Bom, e quando nós estamos lendo a respeito de milênio e eternidade, principalmente para quem já leu Isaías capítulo 66, a impressão que tem, tu não sabe se o profeta está falando do milênio ou da eternidade, né? Meu santo monte, jovem de 100 anos se morrer porque foi amaldiçoado, como é que é? O leão, é o leão ou é o lobo que vai pastar junto com o cordeiro? É o leão, né? O leão e o lobo pastarão junto, né? A gente nunca sabe o certo do que está falando, né? Se está falando da eternidade do milênio. Graças a Deus, Deus nos enviou um profeta e esse profeta colocou essas coisas em ordem, né? Em muitas mensagens, mas principalmente na mensagem Futuro Lar. Vocês estão felizes? Amém. Aleluia. Bom, quando nós iniciamos aqui na mensagem Futuro Lar, o profeta lê a escritura que Pedro está falando a respeito de um mundo que foi antes do dilúvio, na criação, né? Aquele mundo foi tirado das águas, o Espírito do Senhor se movia sobre as águas, e das águas Deus tira a parte seca, né? De um mundo que existia antes do dilúvio, o mundo que veio após o dilúvio, e este mundo vindouro que virá depois do milênio, né? Então, há três, não vou dizer 3 mundos diferentes, mas 3 fases desse mundo diferente, né? Uma fase desse mundo antes do dilúvio, uma fase, irmã Lola, depois do dilúvio, e uma fase depois, lá do milênio, né, que a terra passa, como João disse, eis que eu vi um novo céu, uma nova terra. Não que seja uma nova terra que Deus destruiu essa e construiu outra, mas é a mesma terra passando de uma fase para outra. Amém. Por exemplo, assim, os irmãos estão nos visitando, né? Quando alguém vem para Jesus, a pessoa aceita Jesus como seu Salvador e ele passa por 3 etapas. Não passa por 3 etapas? Primeiro ele aceita Jesus, ele é justificado pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1, né? Justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Então todos os nossos pecados são perdoados, atirados no mar de esquecimento. Depois, através da pregação da palavra, nós entramos na etapa da santificação. Seguir a paz com todos, santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. A santificação é o Espírito Santo colocando a nossa mente em ordem para a santidade. Ou colocando a nossa mente em ordem para um claro entendimento. E logo depois, então, vem a terceira etapa, que é a vida, o novo nascimento, né? Então, é quando uma nova vida, amém, surge dentro de nós. Então, assim como nós passamos por 3 etapas, esta terra também passa por 3 etapas. A primeira etapa passou quando ela foi justificada, o seu batismo nas águas foi o dilúvio batizou essas águas, e é o testemunho que batismo é realmente uma imersão, não é uma aspersão, porque não foi um pouquinho de água que soltou, a terra toda ficou coberta, um tipo do batismo nas águas. Quando o Senhor Jesus Cristo estava pendurado entre os céus e a terra, e o seu sangue foi derramado na terra, ali a terra estava recebendo a sua santificação. Agora a terra está sendo, a Bíblia diz que essa terra, o apóstolo Pedro diz assim, ó, nos últimos dias virão escarnecedores e dirão, onde é que está o sinal da sua vinda? Desde que nossos pais dormiram, sempre se ouve falar, o que as pessoas dizem, Jesus não é vindo no ano 2000?
Tá, mas faz tempo que vocês dizem que Jesus vai vir, tá? Cadê a vinda de Jesus? E tá certo eles fazerem isso aí, porque a Bíblia diz que nós teríamos que ter o tempo dos escarnecedores. Eles estão escarnecendo, deixa eles escarnecer, não tem problema, tá? Eles têm que cumprir o papel deles. Os irmãos, lembra uma vez eu preguei aqui no tabernáculo a respeito de presenças e papéis, né? Que na presença do Filho do Homem, os irmãos creem que nós estamos na presença do Filho do Homem, sendo amadurecido como grão? Amém. Na presença do Filho do Homem, que o Filho do Homem está presente, né? Cada um vai ter que desempenhar o seu papel, né? O que posso fazer, né? O incrédulo vai ter que desempenhar o seu papel, dizendo onde é que está o sinal da sua vinda, a virginesse vai desempenhar o seu papel, vem, mas não é bem agora. Mas também tem o eleito de Deus que está ali. Ora, vem, Senhor Jesus. O esposo diz vem, a esposa diz vem, e quem tem sede vem, quem quiser tome de graça a água da vida, né? Então, claro, então tá. Todas as classes vai ter que desempenhar o seu papel, isso é certo, né? Diz assim, mas eles ignoram isto, que essa terra que agora subsiste, da terra atual, que foi tirada das águas, essa terra antediluviana, ela está reservada como tesouro para o fogo. Então, essa terra um dia vai ser queimada com fogo. Não tinha um corinho que nós cantávamos assim antigamente, ó, não ficará nem raiz, nem ramo, aonde é que você vai ficar? Pois é. Não sobra raiz, porque as explosões fazem com que os magma da Terra vem queimando de baixo, né? E não sobra nem ramo, porque vem fogos atômicos de cima também, né? Então é fogo de baixo e fogo de cima. Eu acho que foi o João que falou para mim, nós estávamos passando por um lugar que estava queimando grama. Ele disse, sabe por que eles queimam grama, David? Não sei. Porque é para purificar a terra. A próxima grama que vem, ela vem com mais força, vem mais sadia. Aí ele disse, por isso que a terra tem que ser queimada com fogo, né? Para trazer a vitamina de volta para a terra, né? Aleluia. Vocês sabem que o poder da terra, da sua fauna, da flora, ela está nos vulcões. O lugar onde tem mais vulcão explodindo, a terra é mais fértil. É rico em tudo que o corpo precisa. Zinco, alumínio, tudo que precisa estar lá nas partes onde tem os vulcões. Então, como há pouca reação vulcânica, você vê que a terra, porque é bíblico, né, foi perdendo a sua força. Como quando nós terminarmos o milênio para entrarmos para a eternidade, vai haver essa grande queima, explosão e vulcão explodindo, isso é para trazer toda a vitamina, né, que está lá no centro da Terra de volta, né? Porque a Terra a natureza vai ser restaurada, né? Ela tem que voltar de novo ao seu estado original, né? É claro que a Bíblia diz que a natureza se sujeitou. Eu até acredito nessa parte, né? O porco, a galinha, o gado, pode comer da minha carne. Vai lá, vou me sujeitar até que tu possa ser manifesto. E depois de ser manifesto, nos traz de volta. Vocês creem que a natureza retorna ao seu estado original? E aí nós compreendemos o cachorrinho lá, o cavalo lá. Por que numa das demonstrações do Espírito Santo, das 5 vezes que o poder da palavra falada foi manifestado, uma delas foi a ressurreição de um peixinho, não de um ser humano? Né? Mostrando o poder da noiva, trazendo de volta a natureza, a sua perfeição. Porque a Bíblia diz que a natureza geme, com gemido inexprimível, aguardando, não a manifestação de Deus já é manifesto, mas aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Uma vez que os filhos de Deus forem manifestos, então eles têm o poder, né? Volta, Fritz. Claro que vocês entenderam, né? Eu falo assim, vocês entenderam, né? Glória a Deus, aleluia.
Bom, aí o profeta segue falando isso aqui, né? Todos vocês já sabem, mas aqui eu vou repassando para os irmãos que estão nos visitando aqui, que a terra sempre, a cada 2000 anos, acontece alguma coisa, né? De Adão até Noé, mais ou menos 2000 anos, tivemos o dilúvio. De Noé até Cristo, mais 2000 anos. Então a terra recebeu a Cristo, sangue, o purificando. Estamos aí, encerrando 2000 anos, 2025, Deus o sabe até quando nós vamos. Mas uma coisa é certa, essa terra que hoje subsiste e que das águas foi tirada, está reservada como um tesouro para o fogo. E a Bíblia diz, é como a mulher que está para dar à luz, de maneira nenhuma ela vai escapar disso, né? Vocês estão felizes? Então deixa eu entrar aqui no tema que nós estávamos na semana passada. Primeiro, eu compreendo, aqui lendo a mensagem, lendo a Bíblia, que todas as vezes, falei isso aqui, vou repetir para os irmãos não esquecer mais, que todas as vezes que a Bíblia se refere-se a Sião e a Jerusalém, alegra-te, filha de Sião, exulta-te, ó Jerusalém, esse tipo de versículo, que tem diversos versículos na Bíblia fazendo referência a Sião e a Jerusalém, eu compreendo, lendo a mensagem, lendo a Escritura, que todas as vezes que Deus se refere a isso, está se referindo a um duplo povo. Sião, representando a noiva de Jesus Cristo, ela representa Sião, que é a Escritura que eu li, que é o lugar que o Senhor desejou para ser a sua morada. Por isso que a sua noiva é o seu corpo aqui na terra. É o corpo que Deus habita aqui na terra, é através da sua noiva. O profeta disse, se Deus tem pés aqui na terra, esses pés são os meus. Se Deus tem olhos aqui na terra, esses olhos são os meus, são os teus olhos. Então, ele vive através de uma igreja. Porque, irmã Lola, a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Então, o Senhor Jesus Cristo vive através, ele não está no seu corpo físico, mas ele se corporifica através de mim, através de vocês, como um corpo aqui na terra. Então, quando Deus olha para essa igreja, um tipo de Sião, o lugar de habitação de Deus, o lugar desejável, é a noiva de Jesus Cristo, onde ele deseja sempre habitar nesse lugar, né? Então, aqui é a escritura que eu li. Sião, o Senhor escolheu e desejou para a sua habitação e ao lugar de seu repouso. E quando ele refere-se a Jerusalém, sempre está se referindo-se a Israel, ao remanescente. Eu quero ler aqui duas escrituras com os irmãos, nessa sequência. Isaías capítulo 24, aqui só para ter aqui uma continuação, 24 de Isaías, versículo 23, diz assim, ó. A lua estará perplexa e o sol envergonhado, quando o Senhor dos Exércitos vier e reinar no monte de Sião e dentro de Jerusalém, e perante os seus antepassados gloriosamente. Por que diante dos seus antepassados? Porque está mostrando que esse tempo aqui, glória a Deus, né, é o reino do milênio, aonde os santos do Velho Testamento, todos eles terão ressuscitado nesse tempo. Então a Bíblia diz que o Senhor vai reinar naquele lugar diante daqueles que antecederam, os antepassados. Vou colocar, né, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas lá do passado, porque na ordem da ressurreição, os santos do Velho Testamento são os primeiros que vêm na ressurreição. Os santos do Velho Testamento vêm na ressurreição, depois os santos do Novo Testamento, e o profeta diz, então nós seguiremos em ordem para aquele arrebatamento. Então, quando o Senhor Jesus Cristo retorna com o seu exército do céu, capítulo 19 de Apocalipse, todo esse exército que está no céu, retornam com ele, porque ele fez essa convocação. Dos quatro cantos do céu, ele reúne seu exército, e ali está a noiva de Jesus Cristo de todas as eras, ali está os santos do Velho Testamento, todo o exército do céu retornam. E aqui se cumpre o que está escrito.
O Senhor dos Exércitos virá e reinar no Monte Sião, dentro de Jerusalém, perante seus antepassados gloriosamente. Aleluia! Graças a Deus. Vocês estão felizes? Ó, e essa escritura aqui é interessante, irmãos. Em Joel aqui, eu estava lendo Joel hoje. Joel capítulo 2, versículo 32, e nós vamos comparar aqui com Romanos 11. Olha como é que diz a Bíblia aqui. Joel 2, 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Graças a Deus. Como é que se invoca o nome do Senhor para ser salvo? Quem é que responde aí? Os irmãos respondem meio tímido, né? No batismo. No batismo. Só eu tenho que colocar aqui um tempo para todos os irmãos que estão visitando aqui poder compreender. Assim, irmãos, deixa eu colocar isso que eu já falei, vou ter que falar de novo. Por que tem essa promessa aqui? E acontecerá naquele dia que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? Porque no Velho Testamento não se podia invocar o nome do Senhor. Pessoa comum. Tinha até uma lei que dizia que se aquele que invocasse o nome do Senhor, como é que diz? Não, como é que é? Como é que está o mandamento? Não pronunciará ou não invocará o nome do Senhor, o teu Deus em vão. Então tinha um temor de alguém invocar o nome do Senhor, Deus em vão, e morrer. Então ninguém invocava. Todo mundo chamava Deus pelos títulos. Adonai, El Shaddai, Jeová, El, o Eterno. Eles traziam esses títulos para Deus. O único que invocava o nome do Senhor era o sumo sacerdote. Quando ele entrava além do véu com o sacrifício, então ali ele invocava o nome do Senhor Deus. Era a única vez que o nome do Senhor Deus era invocado. E para ser invocado, o sacerdote tinha que estar perfeito na ordem sacerdotal. Senão também ele morria. Tá. Agora no Velho Testamento, se você invocasse o nome do Senhor teu Deus em vão, você era morto. Agora no Novo Testamento é o contrário. Para você ser salvo, você precisa invocar o nome do teu Deus. Amém, Jesus? Então o nome do Senhor tem que ser invocado. No Velho Testamento, se invocasse, morria. E no Novo Testamento, se tu não invocar, tu morre. E aqui, né, para os irmãos que estão aqui conosco, só vou ler aqui rapidinho, irmãos, não faz parte do meu tema, mas eu tenho que aproveitar a oportunidade, né? Aí o apóstolo Paulo mostra aqui como é que se invoca o nome do Senhor. Atos capítulo 22, versículo 14, o apóstolo Paulo dando testemunha aqui da sua conversão. Ele diz assim, ele disse, o Deus de nossos pais te escolheu para que tu conheças a sua vontade e veja aquele justo e ouça a sua voz, a sua boca, porque tu serás tua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Agora, por que te detens? Levanta-te, seja batizado, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, quando é que o nome do Senhor tem que ser invocado para a nossa salvação? Quando o ministro leva nós para as águas e diz, diante da tua própria confissão, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. É o nome que traz salvação. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Joel capítulo 2, versículo 32 aqui. Deixa eu terminar de ler ele aqui. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, na noiva, na igreja de Jesus Cristo, e em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor, entre os remanescentes, aqueles que o Senhor irá chamar. Me digam para mim aí, em poucas palavras aí, quem são esses remanescentes? Vai lá, Mangeira. Quem é o remanescente? Nesse caso aqui não, né? 144, que a senhora respondeu? Deus abençoe, irmã Célia. Amém, a senhora está quietinha, mas a senhora está captando, né?
144 mil. Romanos 11, 5. Assim, então também no tempo presente, há um remanescente de acordo com a eleição da graça. Quando Paulo está falando a respeito dos 144 mil, né? Aquele remanescente, tipificando aqueles 7 mil que não se dobraram diante de Baal, né? Quando eles dizem, Senhor, mataram teus profetas, e só fiquei eu agora, e estão buscando a minha vida. Deus diz, Elias, não fala assim. Eu reservei para mim um grupo segundo a eleição, né? Aqui no versículo 4, né? Mas quando ele diz a resposta de Deus, eu reservei para mim 7 mil homens que não dobraram os joelhos diante da imagem de Baal. Assim, então, também no tempo presente, há um remanescente de acordo com a eleição da graça. Amém? Por que a eleição da graça? Porque a mesma graça que salva o gentil é a mesma graça que salva os judeus também. Quando a pedra de aclamação clamou lá em Zacarias capítulo 4, graça e graça. Porque Deus estava trazendo graça para os gentios, para o arrebatamento, e graça para o selamento de 144 mil. A graça vai, sobe, e a graça retorna outra vez. Por isso que o silêncio no céu do sétimo selo, irmã Gera, é apenas por meia hora que Deus fica em silêncio. Acaba a intercessão. Depois de meia hora, a graça retorna e Deus começa a trabalhar de novo. Oh, glória a Deus. Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho, né? Graças a Deus por isso. E aí, irmãos, estamos lendo aqui, né? Eu quero deixar bem cravada a estaca. Aqui na mensagem Futuro Lar 386. Só para nós continuar daqui onde o profeta nos mostrou na semana passada. O profeta, lendo a escritura aqui de Isaías 4, versículo 5, ele diz assim, quando o Senhor levar a imundícia da filha de Sião, lembre-se, esta sempre é a noiva. Então você nunca mais vai se esquecer disso. Todas as vezes que a Bíblia fala a respeito de Sião, está falando a respeito da noiva de Cristo. E limpar o sangue de Jerusalém. Este é o remanescente judeu. Então, toda vez que você lê a escritura, Sião, Jerusalém, paralelo, Noemi, Ruth, sempre caminhando junto, como o Espírito Santo falou aqui na semana passada. E a escritura que Deus me deu, que eu li para vocês aqui, né? Porque não podiam suportar o que se lhe ordenara. E se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou traspassado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse, tenho pavor e tremor. Mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, há uma companhia incontável de anjos, a igreja, a Assembleia Geral dos Primogênitos, que estão escritos no céu, e a Deus o juízo de todos e os espíritos dos homens justos aperfeiçoado. Deus, como fica claro saber, né? Chegasse a Sião, qual Sião que nós temos chegado? Há uma companhia incontável de anjos, Assembleia dos Santos, Assembleia dos Primogênitos, que tem os seus nomes escritos no céu, aqueles que foram aperfeiçoados por Deus. Graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, quando os profetas do passado buscavam uma cidade cujo artifício construtor era Deus, eles estavam atrás de você. Amém, Jesus? Aleluia. Quando Abraão chegar lá no final e ver a noiva completa de Jesus Cristo, aperfeiçoado, ele vai dizer, esta era a cidade que eu estava buscando. Amém, Jesus? Essa é a cidade que os nossos pais estavam buscando. Bom, isso aqui é o ponto que nós falamos a semana passada. A segunda parte aqui para hoje.
eu também compreendo, aqui é onde eu quero colocar uns pontos em ordem, eu compreendo e sei fazer a diferença que no milênio, aqui está o ponto, né, que talvez a gente se equivocou um pouquinho, no milênio, quando se trata de Jerusalém, não se trata de uma cidade, a habitação de Deus com a sua noiva lá no milênio, não se trata de uma cidade. E eu vou dizer isso aqui para vocês, porque, né, a gente ouve pregações, e já ouvi pregação, e bons pregadores pregando, e eu até também acabei citando isso também, por isso que estamos colocando em ordem. Que no milênio, durante o milênio, a noiva de Jesus Cristo iria construir a Nova Jerusalém. Vi bons pregadores pregando isso, né? Que durante o milênio, a Nova Jerusalém ia sendo construída gradativamente. Não pode ser. Não pode ser. Primeiro, a terra vai ser queimada, não vai ser? Já pensou tudo que tu fez queimando? Jesus, estava tão bonitinha a cidadezinha que eu estava preparando, agora o fogo queimou tudo. Não acredito. Então, no milênio, não é cidade santa. Ou não é a Nova Jerusalém que desce do céu e muito menos construída por nós. No milênio é um arraial. E esse arraial vai ser assim, eu vou ler aqui para os irmãos de escritura, tá? Eu vou ler aqui a escritura para vocês. Quero ler duas escrituras para vocês. Primeiro, vamos voltar lá em Êxodo, capítulo 13, só para vocês verem, irmãos. Eu vou colocar isso aqui bem em ordem. Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22, diz assim: isso aqui o povo lá no deserto. Olha como é que era no deserto. O Senhor ia diante deles de um dia numa coluna de nuvem. Glória a Deus. Deus enviou uma coluna de nuvem para nós, irmãos? Amém. Deus nos enviou a coluna de fogo, irmãos? Olha, mas não te empolgue com isso e nem descanse nisso. Entre na terra prometida, porque os filhos de Israel, mesmo com a nuvem, mesmo com a coluna de fogo, a maioria morreram todos no deserto. Graças a Deus pela nuvem que veio. 7 anjos desceram, revelaram o mistério para nós. Graças a Deus pela de fogo, vindicando o ministério. Isso não é tudo. Vamos entrar na terra prometida, receber o selo do Espírito Santo. Se nós morremos no deserto com maná, com coluna de fogo, com nuvem, com tudo, né? O Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, protegendo eles do sol, porque isso aqui já apontava para o milênio. O sol não te amolestará de dia e nem a lua de noite. Eu não lembro qual é o salmo que está escrito, eu acho que é o 125, alguma coisa assim, que diz, né, que o sol não nos amolestaria de dia e nem a lua de noite. E aqui está apontando para isso. É uma sombra do milênio. O Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para conduzi-los pelo caminho e à noite numa coluna de fogo para lhe dar luz, para que fosse de dia e de noite. Então sempre estava ali uma proteção. De dia a nuvem, de noite a coluna de fogo. Agora olhe só. Voltamos aqui à escritura de Isaías, que nós lemos a semana passada. Isaías capítulo 4. Glória a Deus. Vocês podem dar um aplauso a Jesus aí para se despertarem? Amém. Isaías capítulo 4, vamos ler aqui. Deixa eu ler aqui do verso 4 em diante. Quando o Senhor tiver removido a imundícia das filhas de Sião, e tiver purificado o sangue de Jerusalém, tanto da noiva quanto dos judeus, no meio dela
pelo Espírito do julgamento e pelo Espírito abrasador. O Senhor criará sobre cada moradia do monte Sião e sobre as suas assembleias, aquela assembleia incontáveis, né, dos primogênitos, uma nuvem e fumaça durante o dia. Vê? A mesma coisa que aconteceu lá no Velho Testamento, no arraial dos santos, no deserto, acontece no milênio. Durante o dia, e o brilho do fogo flamejante durante a noite, e o pilar de fogo durante a noite. Assim vai ser no milênio. Né? A nuvem protegendo do sol, para cumprir a escritura, o sol não te amolecerá de dia, e nem a lua de noite. De dia a nuvem, de noite pilar de fogo. Porque sobre toda a glória será uma defesa. Haverá um tabernáculo para uma sombra ao longo do dia, para proteger do calor, e para um lugar de refúgio, e para um abrigo da tempestade e da chuva. Então, isso aqui está apontando como vai ser o arraial lá no milênio. A nuvem protegendo do sol de dia e o pilar de fogo iluminando a noite. E o tabernáculo do Senhor protegendo contra chuva e tempestade. Olha, irmão, a Bíblia mostra tudo, né? Tá. Por quê? Vamos lá. Vamos voltar aqui o Futuro Lar. 198. Futuro Lar, 198. Glória a Deus. Deixa eu só colocar aqui para os irmãos aqui bem certinho. Tem que ir mastigando certinho aqui, que eu não quero... Eu não entendi nada. Se tiver que voltar de novo e explicar, eu explico de novo, não tem problema. Bom, agora deixa eu se despertar aí. Não tem ninguém dormindo, né? Tá todo mundo bem acordado, né? Tá, todo mundo bem despertado. Me digam para mim, quantas festas tinha em Israel? 7? Vocês sabem dizer quais são as festas? Aí, vão dizendo aí, vamos ver se a gente consegue achar 7 aí. Não precisa dizer na ordem, mas vamos dizer as 7 festas principais que tinha. Festas trombetas, das cabanas, da Páscoa, das primícias. A Páscoa era o tipo de sacrifício, as primícias a ressurreição, as trombetas de Deus. Festas trombeta, tipo de Israel retornando, né? Festa da expiação, que era o dia principal, né? Tinha a festa dos pães asmos, 7 dias, pães asmos, representando as 7 eras da igreja. Nas 7 eras da igreja não pode ter fermento, não pode ninguém se inchar, tem que ser os asmos da sinceridade. O fermento pode apontar para a falsa doutrina. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, a falsa doutrina que eles pregavam. Nas 7 eras não pode ter falsa doutrina, tem que ser asmo da sinceridade. E a festa das cabanas, tu falou, né? A festa das cabanas era a última festa. É nessa aí que eu quero pegar. A festa das cabanas era a última. Como é que faziam a festa das cabanas? Eles saíam das casas e iam habitar em tendas durante 7 dias. E isso está apontando para o milênio. Festa das cabanas. Que também pode representar, porque é troca de casa, também, espiritualmente, esta festa das cabanas pode estar representando também a troca de corpo, saindo desse corpo, indo para a teofania, ou saindo da teofania e indo para o corpo glorificado. Mudança de corpo, mudança de casa, mudança de habitação, festa dos tabernáculos. Cada uma daquelas festas tinha uma representação. A Páscoa representava a morte de Jesus, as primícias representavam a ressurreição, a festa da expiação representava, né, o dia do perdão, a redenção completa, né? A festa dos pães asmos representava as 7 eras da igreja, os asmos da sinceridade. Mais uma, né? A festa de Pentecoste, 7 sábados, também representa as 7 eras da igreja, a era pentecostal, né? O verdadeiro Pentecoste, né?
a festa das trombetas, e depois da festa das trombetas, então, eles iam para a festa das cabanas, né? E para a festa das cabanas. A festa das cabanas era mudar de morada, sair das casas que eles estavam para habitar em tabernáculo. Tá. Aí quando o profeta vai colocar esses pontos em ordem, ele começa a nos ensinar aqui sobre o milênio e mostra o que é o milênio. Porque o pessoal quase não prega o milênio porque age como se o milênio fosse a eternidade. Não é, é diferente. Ó, 198. Note, isto ainda não está falando. Esse reino do milênio, os 1000 anos, não é a nova terra, vê? O reino do milênio é um reino diferente. E nisso que entramos, o milênio. Mas essa não é a nova terra e o novo céu. Não, não. Este é apenas um lugar de descanso, entende? Um período de descanso, de modo algum é o novo céu e a nova terra. Porque, veja, no milênio temos coisas que entrariam naquela. É um tipo do antigo sétimo dia no Éden, o sétimo dia depois que ele criou o mundo. No sétimo dia ele descansou no Éden, é o milênio. Vocês viram que o profeta quis dizer assim, ó, algumas coisas que entram no milênio e parou, como se estivesse dizendo, né, que não vai entrar no novo mundo. Por quê? Vamos lá, é mensagem. Vamos aproveitar para estudar a mensagem. Aprender. Por quê? Porque o pecado passa pelo milênio. Passa ou não passa? Não se manifesta lá no final? O diabo não é solto? Alguma coisa acontece que solta o diabo? As nações não são motivadas pelo diabo para vir contra o reino dos santos? São. Então o pecado passa. Aí perguntaram para o Mombrana, como é que o pecado passa? Como passou pela arca. É? Aí eu volto àquela pregação que eu preguei aqui. Naturezas caídas. O que passou pela arca? Uma natureza caída. O que passa pelo milênio? Preguei aqui uns 3, 4 cultos atrás. Naturezas caídas. Então passa pelo milênio, assim como passa. Então o milênio não é a terra perfeita ainda. No milênio vai acontecendo coisas. Um pouquinho mais aqui. Vocês estão felizes? Todos alegres com Jesus? O relógio lá está certo ou ele está atrasado? Hã? Tá certo? Tá. No 204. 204. O profeta diz assim também. Note, este milênio não é um mundo perfeito. É um tipo do sétimo dia. Depois veio o julgamento do trono branco. Veja, ainda temos julgamento. Ainda estamos no tempo no milênio. É um dia, 1000 anos. É uma parte constituinte do tempo. É aquele dia que Adão não viveu com a Eva, que Jesus vive com a sua igreja. Milênio. É uma parte constituinte do tempo. Não misture isso com a nova terra, agora porque não é. Então, temos que cuidar para não fazer essa mistura. Para encerrar, lembre-se, esta é a festa dos tabernáculos, lugar de ajuntamento, amém? Estamos no milênio. O milênio é meramente a festa dos tabernáculos. Por quê? Porque é um arraial. Então não é uma nova cidade ali que está colocada. Ô Jesus, Deus é bom, né? Graças a Deus. Bom, vocês têm certeza que aquele relógio está certo? Hã? Tá certo? É 8 horas? Só mais um pouquinho. Hã? Parou? Ou tu quer ir embora? Quer ir embora, fica à vontade. Deixa eu colocar aqui um ponto aqui que é importante também, irmãos. Deus está aqui e nós temos que ter esse tempo para a palavra, irmãos. Nós temos tempo para tudo menos, mesmo. E nós só temos um culto na semana, né? Não se enfade, irmãos. Ouçam a palavra com amor, né? Aleluia. Esse ponto aqui é importante também, que eu tenho que colocar também isso aqui em ordem. Por que eu estou falando aqui que é um arraial, não é uma cidade? Eu vou colocar um ponto aqui que... Alguém pode pensar assim, há uma contradição, não é contradição, a gente que lê mal. Na mensagem Companheirismo através de Redenção, o profeta diz assim, 109. Nunca criei que o céu fosse um lugar onde há um monte de edifícios,
onde há um punhado de casas ali em cima, feitas com argamassa, revestido com papel, pintura de parede. Nós não cremos, irmã Lola, se a senhora partisse hoje, que a senhora chegar a ter uma casinha branca, que a senhora abrir a portinha, minha casinha branca. Não, não tem isso no céu. Se nós partirmos, nós vamos para a sexta dimensão, aonde estão os santos esperando nós descermos para a terra, para a vinda do Senhor, e todos nós encontrar Jesus junto. Eu vou morrer, eu vou ver Jesus. Ninguém vai ver Jesus antes. Nós vamos ficar lá na sexta dimensão, quando todos ressuscitarem e serem transformados, todos verão Jesus junto. Ninguém vai lograr ninguém. Então eu sei que eu entendo aquele manjeiro, o que o profeta está falando. Está dizendo, eu não creio que nós vamos partir, eu chegar lá em cima, a minha casa, humilde aqui, não é como as outras, minha casinha branca, aqui tudo quadradinho, todo mundo igual, aquela planície, as casinhas tudo parecidas. Chega a ser uma coisa monótona de pensar, né? Gente, o novo céu, nova terra vai ter planície, vai ter cerrado, vai ter montanha, vai ter cânions, vai ter todo tipo de geografia, vales. Deus não vai fazer tudo quadrado, Ele vai fazer para todo tipo de gosto. Deus fez nós com personalidade diferente, uns gostam da planície, outros gostam de montanha, outros gostam de cerrado, outros gostam do vale. Então, vou fazer uma forma para cada um se sentir bem. Como é que tu gosta aqui? Eu gosto tanto do litoral. Não te preocupe, vai ter bastante litoral para te caminhar lá. Como é que lindo, né? Sobre o som da palmeira celeste, lá na praia eu vou caminhar. Glória a Deus! Porque o nosso Deus, como diz o Velho Testamento, é o Deus da montanha, é o Deus da planície também. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, né, vocês entendem o que ele está falando aqui, né? Com argamassa, com papel de pente. Nunca crie que um ser sobrenatural, porque estaremos em teofania, em corpo espiritual, teria que viver literalmente em uma casa. Ele está de uma teofania, está vivendo numa casa, né? Creio que quando Jesus falou em São João 14, na casa de meu pai há muitas moradas, ele quis dizer um corpo, um lugar para a tua habitação. Então, quando se trata de morada espiritual, sempre a Bíblia está apontando para um corpo espiritual, uma teofania. Um corpo teofânico, como diz aqui em 2 Coríntios capítulo 5, porque sabemos que se a nossa casa desse tabernáculo se dissolver, temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos, mas por Deus. Por isso nós gememos ardentemente, desejando ser revestidos da nossa casa que é do céu, se é que estamos vestidos, não formos achados nu, porque nós que estamos nesse tabernáculo, gememos, sendo sobrecarregado, não porque queremos ser despido, mas revestido para que a mortalidade seja engolida pela vida. Nós estamos aqui, não que nós queremos, não que estamos gemendo para ficar sem corpo, nós estamos gemendo para sair dessa habitação morta, caída, casa velha, né, para uma morada aonde a mortalidade vai ser tomada pela vida. Glória a Deus, uma habitação no céu, uma teofania, um corpo espiritual preparado por Deus através de cada eleito que nasce de novo aqui na terra. Glória a Deus. Bom, e aí eu compreendo que o profeta nos ensina assim. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o ponto. 217 aqui. Oh, glória a Deus. 217. E logo já encerro, viu, irmãos? Oh, glória a Deus, aleluia. 217, futuro lar. Mas na nova terra, ele já preparou o lugar. Não está falando de casinha no céu. Está falando uma preparação de uma cidade, irmã Lola, para descer aqui na terra a Nova Jerusalém. O lugar está construído.
nós não temos nada a ver com a construção dela. Amém? Eterno. Ó, simplesmente amo essa palavra, que coisa. Santa convocação, 8º dia. Então, essa cidade foi ser construída por Deus e nós não temos nada a ver com ela. Então, não são os santos que vão construir essa cidade. Esse pensamento está errado. Vamos lá, vamos seguir um pouquinho mais adiante. E na nova terra há uma nova cidade. Oh, que coisa! Agora ouça com atenção, não se esqueçam disso. Que Jesus disse em São João, capítulo 14, que ele iria preparar lugar. Está se contradizendo? Não. A palavra tem duplo significado. Na questão de corpo é o corpo espiritual, e na questão de cidade é a nova Jerusalém que desce do céu. Amém, Jesus? Ele iria preparar lugar, não se turbe o vosso coração. Quando ele está indo embora, eu tenho motivo para ir. Vocês creem em Deus? Ele disse, creio também em mim. Eles não podiam ver que ele era Deus. Disse, vocês creem em Deus? Agora creem em mim. Eu vou preparar lugar para vós. Na casa de meu pai há muitas moradas, no reino de meu pai há muitos palácios. Cristo está lá, na construção desta nova Jerusalém agora. Agora escute com atenção, não se movam, não deixe escapar isto. Cristo está no céu hoje preparando a nova Jerusalém. Glória a Deus. Não vai precisar ninguém colocar a mão em nada. Só vai se beneficiar. Ô, glória! Aleluia! Por quê, né? Por quê, né? Por quê, gente? Tudo tem um tipo, né? Por quê? 299. Ó, como ela será? Agora vocês já pensaram? Noiva, como ela será? É preparado e projetado pelo divino arquiteto. Como é que aquela cidade será? Agora eu vou falar sobre isso por alguns minutos. O divino arquiteto a tem preparado e tem projetado. E olhem, ele a tem criado com as mãos cuidadosas para a sua amada noiva. Glória a Deus, aleluia. Irmão, eu tenho que dizer sempre para vocês não se esquecer disso. Não tome a tua fé como uma religião. Uma religião de livro de regra, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo para ser crente. Não se trata de religião. A tua fé é uma grande história de amor. Aleluia! É a história da prima órfã, que um dia o filho do rei desceu aqui na terra para procurar uma mulher virtuosa com quem ele quisesse casar. E quando houve um pacto com essa mulher virtuosa, ele disse, eu estou indo, vou preparar as coisas por lá. Quando a casa estiver pronta, eu venho te buscar para o casamento. Glória a Deus. Olha, as outras primas ficaram, tu é capaz, tem mulher melhor do que tu, logo tu. Aleluia. Oh, glória a Deus. E é assim que é, irmão. Quando se trata de história de amor, é assim que funciona. O rapaz casa, fazem a festa, vão para a lua de mel, depois ele tem o prazer de levá-la para casa, né? Como tem os costumes, né? Quando ela é vizinha, coloca no colo, abre a porta aqui, a casa que eu preparei para ti, tá gostando? Ô, gente, esse é o teu esposo, é o Senhor Jesus Cristo, o teu noivo, isso é história de amor. Glória a Deus, chega de religião de segunda mão, né? Não faz, não toca, não fale, não olhe. Quando você ama Jesus Cristo, não se trata mais disso. Irmão Brana, do jeito que você fala, então eu poderia sair por aí pintar o 7 depois de ter nascido de novo? Posso fazer qualquer coisa? Pode. E eu te afirmo com todas as letras que depois que tu nascer de novo, tu pode fazer qualquer coisa. Porque eu creio que uma pessoa nascida de novo nunca vai desejar fazer as coisas erradas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E agora encerrando aqui,
Agora, o divino arquiteto tem projetado uma nova cidade, onde ele viverá com a sua noiva, do gosto dela. Então imagina tudo que tu gosta numa casa. Irmãs, tudo que você gosta numa casa. Pode ter certeza que vai ter projeto para todo tipo de gosto para os membros da noiva de Cristo. Eu gosto da cor mais escurinha, vai ter algumas cores mais escuras. Eu gosto mais claro, vai ter mais claro. Deus projetou de acordo com o gosto dela. Amém, Jesus? Aleluia! Não é de se admirar que o apóstolo Paulo disse: o que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para nós. Vamos ver se nós podemos sondar isso apenas por alguns minutos. Lembre-se, não é o céu, João disse, eu vi descer do céu, é para estar na terra. Glória a Deus. Essa terra vai ser purificada com fogo, terá sua terceira etapa, purificação com fogo. Depois que ela for purificada com fogo e vulcões, explosões, tirar toda a contaminação que existe nela, e germe, bactéria, o profeta diz, é fogo duplo, é fogo literal e fogo espiritual, queimando também o pecado. Quando essa terra estiver pronta, que passar o fogo, e a flora e a fauna começar a voltar de novo, e aquele grande monte, glória a Deus, estendido naquela parte, aonde nós conhecemos como Jerusalém, preparada, como a parte redimida da terra, como o Senhor Jesus Cristo nas águas, era uma parte de Deus redimida na terra. Quando ele está sendo batizado, a parte redimida estava ali, e a parte espiritual, que foi o Espírito Santo, desceu sobre ele. Jesus representa a terra, o Espírito Santo representa a Nova Jerusalém, descendo e pousando sobre ele. Glória a Deus, aí estava o testemunho do que vai acontecer lá no final. Essa terra completamente redimida, vi descer do céu a nova cidade de Jerusalém. Deus abençoe. Vamos se colocar de em pé. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Feche os teus olhos por um momento. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, que os olhos não viram e o que os ouvidos não ouviram. Nós poderíamos ficar 1000 anos falando de como será isso. Na verdade, nunca vamos conseguir expressar, Senhor, o que realmente está guardado para nós. O que ele viu ali, além da cortina do tempo, foi tão grande que ele não achou algum tipo aqui na terra para dar o exemplo. Então ele pôde dizer o que o olho não viu, o que os ouvidos não ouviram, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Oh meu Deus, como o Senhor tem nos amado, como o Senhor tem nos comprado com o teu sangue de volta, como o Senhor tem vindo, feito um pacto conosco, o Senhor está preparando aquela festa para nós, aquelas bodas. Sei que o Senhor já está reclamando a tua igreja nesse tempo do fim, e um dia desse, Senhor, num súbito impulso, tua noiva será tirada. Esse mundo vai continuar igual, tudo vai continuar normal, aleluia, e essa noiva estará na ceia das bodas do Cordeiro com o Senhor, sentado naquela grande mesa. Oh, que tempo maravilhoso, glorioso será, Senhor, quando velhos companheiros estiverem sentados conosco, e saber que ali não há mais dor, não há mais morte, não há mais enfermidade, só gozo, paz e alegria no Senhor, nesse tempo quando nossos olhos serem enxugados todas as lágrimas, e entraremos no gozo de nosso Senhor. Que tempo glorioso, Senhor. Nós amamos quando o Senhor nos ensina as coisas que hão de ser. Isso nos dá expectativa, isso nos dá esperança, isso acende uma chama nos nossos corações. E nós dizemos, Senhor, vale a pena lutar, vale a pena batalhar. E quando chegarmos lá, Senhor, vamos saber que valeu a pena tudo que nós passamos aqui. Glorificas o teu nome, Senhor, nessa noite. No nome de Jesus Cristo. Amém.
Vamos cantar só o trechinho aqui, irmãos, para nós despedirmos. Só pode ser tua graça, porque é a graça que faz isso aqui tudo, né? Enquanto eles vão se preparando aqui, só vou contar isso aqui rapidinho para vocês, é rapidinho, já vou despedir vocês. A rainha da Inglaterra saiu com uma comitiva visitar um dos países colônia. A rainha pegou, saiu do bando com alguns e começou a chover. Aí chegaram na casa de uma senhora, a rainha não podia se molhar, né? Senhora, por favor, consegue um guarda-chuva para nós abrir aqui para ela? E a senhora não conheceu que era a rainha. Foi lá e pensou, tem um guarda-chuva novo e um velho. Não vou dar meu guarda-chuva novo, né? Vou dar um velhinho para ela. Ó, toma o guarda-chuva. A rainha saiu no guarda-chuvinha velho, né? No outro dia, parou aquela comitiva na frente da casa da mulher, né? Presente, mais presente, a própria rainha desceu. Quando a mulher percebeu do que se tratava, né? Meu Deus, foi a rainha que esteve na minha porta. Tratei ela tão indiferente. Trate bem Jesus. Trate bem Ele, amando a sua palavra. Trata bem Jesus. Quantos dias você vai na tua casa e às vezes a gente trata Jesus assim de qualquer... Não faça isso, trata bem Jesus. Trata bem o rei. Quando ela deu, meu Deus, se eu soubesse que era a rainha, ela desmaiava. Te acorda? Ai, se eu soubesse que era a rainha. Quando tu chegar lá e tu vê o que Ele preparou para ti, tem certeza que todos nós vamos pensar, se eu soubesse que era assim, eu tinha me esforçado melhor. Como eu não dava importância, que culto, pregação, que nada, tô cansado. Termina de uma vez. Nós vamos dizer, irmão, se eu soubesse que era assim, eu teria sido melhor crente. Só pode ser sua graça, só pode ser sua graça, nada mesmo eu fiz. Nada mesmo eu fiz, se tu me escolheste, guardou todos os meus passos e me fez tão feliz, e me fez tão feliz. Como não amá-lo e obedecer e desejá-lo? Se me possuiu, se me possuiu, é teu todo o meu ser, dominador da minha vida, com gratidão, inspiração. O louvarei. Agora é para Jesus, vai lá, segura para Jesus, vamos lá, todos juntos, bem forte. Só pode ser sua graça, só pode ser sua graça, nada mesmo eu fiz, nada mesmo eu fiz. Se tu me escolheste, guardou todos os meus passos e me fez tão feliz, e me fez tão feliz. Como não amá-lo e obedecer e desejá-lo? Se me possuir, se me possuir, é teu todo o meu ser, dominador da minha vida, com gratidão, inspiração. O louvarei para sempre. Deus abençoe. Vá para casa glorificando a Deus. Cuidaste de mim. Quando não pensava,
proteger. Quando nem imaginava, para cumprir os teus propósitos, e tu se salva quando todas diz que a vida digna do Evangelho. Confiou-me, só pode ser tua graça, só pode ser sua graça, só pode ser sua graça. Nada mesmo eu fiz, nada mesmo eu fiz, sim, tu me escolheste, guardou todos os meus passos e me fez tão feliz, e me fez tão feliz. Como não amá-lo e obedecer e desejá-lo? Se me possuiu, se me possuiu, é teu todo o meu ser, dominador da minha vida, com gratidão, inspiração. O louvarei pra sempre, mais uma vez, só pode ser tua graça. Só Pode ser sua graça, só pode ser sua graça. Nada mesmo eu fiz, nada mesmo eu fiz. Se tu me escolheste, guardou todos os meus passos e me fez tão feliz. Como não amá-lo, obedecer e desejá-lo? Se me possuiu, se me possuiu, é seu todo o meu ser, dominador da minha vida, com gratidão e inspiração. Louvarei pra sempre.